Prezados brasileiros e brasileiras que me ouvem em qualquer lugar que estejam, estamos atravessando dias difíceis. No próximo domingo, 2 de outubro, vamos escolher com responsabilidade e radicalidade, como nos ensina Nosso Senhor. Nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Não ao candidato que defende o comunismo ateu, e sim ao candidato que defende os valores cristãos. Nós, sacerdotes conservadores, não poderíamos deixar de orientar o nosso povo cristão. Estamos vivendo tempos muito difíceis. O mundo está sendo dominado pela nova ordem mundial. E o único país que está travando as ideologias pagãs pregadas por esta ordem é o Brasil. Por ser um dever cristão, convidamos você a exercer o direito de voto. Não se isente. Não seja Judas nesta eleição. Judas traiu Jesus com um beijo. Nós podemos traí-lo com nosso voto. Somos favoráveis ao valor da vida e da família. Vote em candidatos que se declarem contra o aborto e contra a ideologia de gênero. Lembre-se, não adianta rezar pela vida e votar em candidatos que são pró-aborto. Rezar pelos países que sofrem com o comunismo e nós votarmos em candidatos que são comunistas e que apoiam esses regimes totalitários. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Quem como Deus? No dia 2 de outubro, dia da eleição, também recordamos os Santos Anjos. Vamos votar de forma certa. O vermelho da igreja é só o vermelho do sangue de Cristo e do Divino Espírito Santo, jamais do comunismo. Deus te abençoe, defenda a pátria, a família, defenda a sua fé. Nossa bandeira jamais será vermelha. Votemos pelos verdadeiros valores cristãos. Deus, pátria, família, liberdade. Não nos esqueçamos. Recordemos da lição de São João. Barrabás era um bandido. A nossa fé não permite que colaboremos com o mal. Por isso, nessas eleições, votemos naquele que defende a família, a vida e a inocência das crianças. Não adianta rezar pela família, mas votar em candidato que é contra a família. Desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Não adianta ensinarmos nossos filhos que roubar é errado se votamos em candidatos que foram descondenados pela justiça, dizendo para todos nós que o crime compensa. Não adianta rezar e trabalhar pela difusão do Evangelho e votar em candidato que fala mal da religião e fala contra a igreja, padre e pastor. Não é possível que um cristão vote em candidatos que defendam valores contrários à sua fé. Por isso, nessa eleição, pense bem e vote bem. Graças a Deus, o Brasil está desmontando o sistema. Mãe e Rainha do Brasil, livrai-nos do comunismo e das ideologias anticristãs. Amém. Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Fora do comum é ver alguém ser aplaudida por um ex-presidente da República depois de afirmar que odeia milhões de pessoas. Daí a gente percebe de onde vem a retórica agressiva e odiosa de Lula da Silva, um candidato que insinua que policial não é gente, que chama agricultores de reacionários fascistas, que acha que quem mora no interior é capial, bruto e ignorante, que diz que as famílias de classe média deveriam consumir e ostentar menos e que classifica os valores conservadores da família como uma pauta atrasada.
Mas calma que o showzinho da guru intelectual do Lula tá só começando. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Queridos, o sofrimento dos cristãos do Nicarágua desses dias perseguidos pelo governo comunista não pode deixar de despertar a consciência do nosso Brasil nesta hora tão dramática das próximas eleições. Como pastor e padre não posso ficar omisso, pois sei que a ousadia dos maus é devida à omissão dos bons. Este apelo à nação traz palavras que não são minhas, no entanto, são profundamente verdadeiras e urgentes, pois o Nicarágua não é uma exceção. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Rezar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do Evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e a ideologia do gênero. Orar para que Deus defenda os jovens da droga e votar para quem quer a liberalização da droga. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus seja exaltado na terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.